E aí, pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião nessa manhã de domingo. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira em Downtown Miami, como você já me conhece muito bem. Está acabando o ano, gente, então vai se preparando aí para o Natal que está chegando, tá certo? Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião. Hoje é o 4º domingo de Advento, né? É o último domingo antes do Natal, antes do dia de Natal, o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, né? E como eu venho explicando para vocês, cada domingo de Advento tem um tema, né, que a gente busca rememorar, a gente busca preparar o nosso coração, a nossa mente, para a chegada do menino Jesus, né, para a celebração da chegada do menino Jesus e também para a celebração em família, para aqueles que podem se reunir com suas famílias, né, em tempos de pandemia. Então, hoje, nós já cobrimos, como eu vinha falando, o Advento, né? A gente cobre os temas de esperança, paz, alegria, e hoje o tema é amor, né? E nada pode expressar mais o amor do que o próprio Deus, porque como a própria Bíblia diz, Deus é amor, não é verdade? Então fica aí com a gente até o fim. Hoje o culto está muito especial, preparado com muito carinho para vocês e para o nosso Deus, tá certo? Vamos orar comigo rapidinho? Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, primeiramente pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, seja por palavras, pensamentos e atitudes. Nós humildemente nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, ajuda com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Pedimos, Senhor, que Tu venhas a olhar por aqueles que estão passando necessidade nessa temporada, Senhor, que a televisão, a propaganda celebra tanto o consumo, a compra, a fartura, mas a grande verdade é que milhões e milhões e milhões de pessoas estão passando dificuldades tremendas, Senhor, financeiras, dificuldade de saúde, dificuldade de encontrar um rumo e encontrar esperança. E é por isso que nós Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de sermos a Tua igreja, de sermos propagadores, Senhor, da esperança que há em Ti, da salvação, do renovo, Senhor, e de um futuro transformador, constantemente, um movimento de transformação pessoal e coletivo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós apresentamos esse culto diante de Ti, apresentamos as nossas vidas, as nossas frustrações, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas angústias, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós queremos, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, pedindo que Tu venhas purificar tudo aquilo que precisa ser purificado, que Tu venhas a mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, que Tu venhas a aperfeiçoar aquilo que está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, renova em nossos corações e mentes a esperança, a paz, a alegria e o amor, Senhor. Que possamos caminhar contigo, que possamos caminhar levando a Tua luz, que possamos caminhar Te representando nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Jesus loved me, He's I know, for the Bible tells me so. Little one you get alone, if a Bible, because He is John. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Sim, dorme em paz. Jesus, Tu és
Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 ao 21. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente de Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de os verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos os que ouviram a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Amém. E aí, pessoal? Hoje é o nosso 4º domingo de Advento, nós estamos fechando essa série de Advento, e como nós no Brasil não temos o costume de fazer um culto no dia 24 ou no dia 25, meio que já vou emendar, né? Então vou fechar o Advento já com uma indicação da celebração do Natal, mas sempre pedindo que você, caso esteja com sua família ou caso esteja em casa sozinho, que nesse dia 24 e 25 você tenha ou procure um momento de reflexão com Deus, de celebração e de agradecimento pela chegada do Filho, pela chegada de Jesus, pelo envio de Jesus, que é a materialização, a encarnação, como nós chamamos, do amor de Deus. Isso tem um valor tremendo e a gente vai cobrir hoje esse tema hoje na nossa pregação, porque, como eu vinha falando, nós normalmente passamos pelo domingo de Advento, domingo de esperança, o domingo de alegria, o domingo de paz, e hoje seria o domingo que nós celebramos o amor. E no dia de Natal, a tradição cristã, através daquela cerimônia de acender as velas que eu mostrei para vocês semana passada, celebramos o menino Jesus, o Salvador, a chegada do Messias, porque ele representa, ele é quem nos traz todos esses elementos que são essenciais para o nosso dia a dia, são essenciais para a gente viver uma vida sem depressão, para viver uma vida com propósito, viver uma vida aos pés do Senhor, uma vida abençoadora, Então o tema de hoje é amor, com um texto riquíssimo, um pouco longo, mas riquíssimo, que relata de forma muito objetiva, na minha opinião, a narrativa do evangelista Lucas, como Jesus chegou nesse mundo e como pessoas testemunharam essa chegada desse mundo. Então é uma narrativa muito bonita, porque ela tem uns elementos de checagem de fatos,
Eu gosto muito do Evangelho de Lucas porque ele, como eu já expliquei em outras ocasiões para vocês, Lucas passou alguns anos pesquisando, entrevistando pessoas, visitando os lugares onde as coisas haviam acontecido, né, e entrevistando as pessoas que ainda estavam vivas e que tinham testemunhado a vida de Jesus, uma pregação de Jesus, a crucificação de Jesus, né, e volta e meia você vê detalhes no texto dessa pesquisa, né? O texto começa hoje dizendo assim: naqueles dias, quais dias? Nos dizem que o imperador Augusto decretou um recenseamento, né, para todo o Império Romano. Então isso é um dado histórico, você pode checar e saber qual foi a data, você não tem que ficar especulando, né, quando foi. Isso me fez muito lembrar o que nós fazemos hoje, né, porque isso é muito interessante, querido. A forma como as pessoas, ou como nós, como as sociedades, registram o testemunho de algo para mostrar, para provar que algo aconteceu, muda com o passar dos tempos, né? Hoje em dia é basicamente você fazer uma selfie, né? Já fez uma selfie hoje, né? Você publica no Stories. Há uns anos atrás, quando lançaram o Facebook Live, o nosso culto hoje usa essa ferramenta do Facebook de vídeo. Então virou uma ferramenta de testemunhos de que algo está acontecendo, né? E obviamente, naquele tempo como hoje, existe também aqueles que fingem, que maqueiam, que manipulam essas ferramentas para criar verdades que não são verdades. Mas eu não vou entrar nessa seara hoje, tá bom? O que eu quero colocar para vocês aqui, como é interessante que a narrativa, não sei se você já reparou, mas eu falei da visita do anjo ao sacerdote Zacarias, depois a visita do anjo a Maria, depois a visita do anjo a José, e hoje a visita dos anjos aos pastores, dando todas as indicações para que eles fossem a Belém e encontrassem num estábulo, numa manjedoura, o menino Jesus, dizendo que esse seria o rei, esse seria o Salvador enviado por Deus. Então você tem na narrativa do nascimento de Jesus, nas narrativas, uma preparação. Você vê que há um plano, porque principalmente, por exemplo, no Evangelho de Mateus, você vê constantemente Mateus comentando, ele descreve o que aconteceu e fala: isso aconteceu para que a palavra do profeta fosse cumprida, e aí cita a profecia. Ou seja, o Evangelho é bonito, queridos, porque ele tem ele nos mostra que existe um plano de Deus em andamento, preocupado com detalhes, né? Então, e sempre de uma forma convidativa, sempre de uma forma reveladora, sobrenatural, perdão, mas não obrigando ninguém a nada, mas sempre chamando as peças do tabuleiro, como se fosse um jogo de xadrez, a cumprirem o seu chamado, a cumprirem as suas funções. E no texto de hoje nós vemos a revelação de Deus, através dos anjos, aparecendo para os pastores, para que eles cumprissem o chamado deles de serem as testemunhas oculares do nascimento do menino Jesus, em cumprimento também a profecias, né? E por que tudo isso? Porque o envio de Jesus, a encarnação de Jesus, era um dado necessário para a salvação da humanidade. E era um dado necessário e possível somente porque Deus nos ama. A materialização de Jesus, a encarnação de Jesus é essencial na doutrina cristã, porque sem a encarnação não há salvação. Sem a encarnação, o amor de Deus não é concreto. Toda essa orquestração, eu estou citando toda essa orquestração, porque se a gente for ler de Gênesis até Apocalipse, a gente encontra mais e mais orquestrações de Deus
porque a encarnação de Jesus é a maior prova de amor que a humanidade já experimentou. E isso é essencial. Numa época em que pessoas estão morrendo, mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, uma média de 2.500 a mais de 3.000 por dia nos Estados Unidos, morrendo por uma doença que podia estar sendo evitada, se nós continuássemos levando a sério o uso de máscaras, o distanciamento social. No momento em que, por exemplo, na economia dos Estados Unidos, estamos encontrando dados alarmantes de depressão econômica, alguns comparando com a depressão de 1929, que quebrou a Bolsa de Nova York. Então, queridos, num momento de crise tremenda, é super importante que nós recordemos, que nós lembremos do amor de Deus como algo concreto, como algo real, como algo palpável, como algo fundamental para a nossa vida, hoje e eternamente. E relembrar, não só que tudo isso foi parte de um plano muito bem orquestrado por Deus, mas também lembrar que, como é fundamental que Jesus tenha se encarnado e tenha experimentado ser homem, e essa é a maior prova de amor que Deus pode ter nos dado. Tanto quanto Jesus ter sido crucificado em sacrifício para nos resgatar, o simples envio de Jesus é a prova maior de que Deus nos ama e ama a todos, ama a toda a humanidade. Porque até então, querido, Deus, esse Deus que nós cremos e adoramos, esse Deus que nos é revelado através da Bíblia, naquele tempo existia apenas através da revelação da Torá. Ou seja, era um Deus circunscrito, era um Deus limitado a um povo, a um contexto. Ainda que houvesse abertura para que estrangeiros fossem aceitos, via de regra, era um Deus exclusivo de um povo e não de toda a humanidade. Então a chegada de Jesus, querido, é a concretização do plano de Deus, porque Deus sempre planejou alcançar e continua planejando, porque Ele quer alcançar toda a humanidade. Por isso nós existimos como igreja. Nós somos a continuação do ministério de Jesus, proclamando a salvação, proclamando o amor de Deus, proclamando a reconciliação, proclamando a paz, proclamando a esperança de um mundo melhor agora e eternamente. E eu conheço algumas pessoas, e você também deve conhecer, que falam, que reconhecem, eu reconheço Jesus histórico. Inclusive existe uma linha de estudo, né, na ciência arqueológica, ciência sociológica e até biológica, porque existem pessoas que fazem pesquisas para tentar descobrir até o DNA de Jesus Cristo, qual era a cor, como era o nariz, tudo isso, todas as reconstruções de quem foi Jesus. Existe todo esse esforço, querido. Mas existem as pessoas que aceitam a ideia de um Jesus histórico, mas não Jesus filho de Deus. Mas não Jesus que tenha sido enviado e que tenha, por sua vida, ministério, morte e ressurreição, a capacidade de nos reconciliar com Deus e de nos oferecer e de nos dar uma vida eterna. E aí sempre, inclusive um amigo muito querido que eu tenho, ele fala isso, cara, eu tento, fui criado na igreja católica, frequento, já li bastante a Bíblia, eu aceito Jesus como uma pessoa que existiu, como um grande líder, mas acreditar que ele foi filho de Deus, aí é demais, aí eu não consigo. E eu entendo porque também é difícil a gente acreditar que anjos apareceram efetivamente. Eu entendo quem não acredita. Mas eu preciso lembrar, queridos, de uma coisa, da coerência do texto bíblico. Eu já confessei que uma das minhas paixões pelo texto bíblico é a coerência de ver o plano de Deus sendo revelado e desenvolvido
e cada página nova que vai se abrindo, não simplesmente abrindo novas perspectivas, mas abrindo novas perspectivas em cumprimento da palavra expressa por Deus, através de profecias, através de mandamentos. E é por isso que eu gosto também do Evangelho de Lucas, porque ele faz toda essa revelação e sempre nos dando referências como leitores. Ele faz a revelação do divino e faz a revelação do material, do humano. Porque, como eu disse, se o selfie hoje para a gente postar no Instagram, postar nas redes sociais que nós estamos fazendo, é uma prova do que nós estamos efetivamente vivendo e experimentando, o padrão de confirmações para aquela época era outro. Era fortemente baseado em testemunhos. E por isso Lucas fez esse trabalho tão detalhado de buscar os testemunhos, de buscar saber e recriar o que realmente aconteceu, o que realmente as pessoas contaram para ele, e checar a informação quando é controversa e criar o que ele criou, essa narrativa que ele criou. E isso tudo é essencial, querido. Parece que eu estou dando voltas, mas eu estou dando volta para dizer uma coisa, que é a minha dificuldade todas as vezes que eu escuto esses meus amigos ou pessoas falando que aceitam o Jesus histórico, que aceitam o Jesus professor, mestre da moralidade, líder, com grande valor, porque outras religiões reconhecem o Cristo, Jesus, como um grande líder religioso, como um grande profeta, mas não como Filho de Deus. E aí eu sempre me lembro, sempre que esse tipo de conversa surge, eu me lembro do escritor britânico C.S. Lewis, que por anos foi ateu até que se converteu e se dedicou à literatura, inclusive infantil. Muitos de nós viram os filmes, a trilogia, as Crônicas de Nárnia, que é uma maneira que C.S. Lewis encontrou para apresentar o Evangelho para as crianças de uma forma, em uma linguagem não tradicionalmente cristã, vamos colocar assim. Ele criou uma história de ficção que conta a essência do Evangelho, Mas C.S. Lewis, numa dos seus tratados, dos seus livros, dos seus escritos acadêmicos, C.S. Lewis diz o seguinte, em resposta aos que acreditam em Jesus Cristo apenas como um professor moral, como um profeta, como um bom professor, como uma pessoa que existiu, como uma pessoa admirável, mas que não pode ser considerado filho de Deus. C.S. Lewis usa os famosos 3 L's no inglês, que ele diz que Jesus ou era Lord, a lunatic, or a liar. Traduzindo, queridos, C.S. Lewis estava dizendo, ou Jesus é Senhor, ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso. Parece forte, não é? Mas para mim, na verdade, essa frase é maravilhosa, porque é o seguinte, porque a revelação do Evangelho, a revelação da Bíblia, a revelação de Deus através dos textos bíblicos, é de que Jesus foi enviado, Jesus era Deus e se manifestou, se incorporou, se encarnou no homem Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria, descendente de Davi. A Bíblia nos revela que esse Jesus, Deus que se fez homem, não usurpou ser igual a Deus enquanto homem e viveu como homem e, portanto, sofreu, chorou, teve dores, teve dor de barriga, teve cansaço, viveu como nós, para mostrar que não é possível viver como Deus quer e alinhado com Deus, como, por exemplo, a Torá indicava,
se não houver algo diferente. E era, no caso de Jesus, uma dependência total em Deus, uma dependência total nas palavras de Deus Pai e da essência do Espírito Santo que era sobre ele. Tanto que o ministério de Jesus só começa depois que ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. Essa linguagem bíblica não é à toa. Então essa é a revelação no texto bíblico de Jesus como Senhor, porque ele veio, ele era Deus, mas ele viveu como homem. Ele viveu como profeta, ele viveu cheio do Espírito Santo. E em cumprimento da palavra de Deus, em cumprimento das profecias de Deus, ele foi morto injustamente, crucificado, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou segundo a grande evidência dos testemunhos colhidos à época. Ou no caso, quando os apóstolos escrevem algo, no próprio testemunho pessoal, porque João foi um dos que, quando recebeu a notícia de que a tumba estava vazia, correu para a tumba para encontrar Jesus e ele não lá estava. Mas depois foi visitado pelo próprio Jesus. Então, querido, todos esses elementos, Deus encarnado, Deus que viveu como homem, sacrificou-se pela humanidade, não somente pelo um povo A, B ou C, mas por todos. Querido, preste atenção, isso é tão essencial, isso é tão poderoso, eu não consigo nem expressar a força da expressão desse amor, querido, porque eu quero que você entenda o seguinte: às vezes, se você é pai, se você é mãe, e seu filho ou sua filha tiver algum problema, talvez você tenha passado por aquele momento que fala, que aconteça comigo, mas não com os meus filhos. Nós somos capazes de nos sacrificar pelas pessoas que nós amamos. Mas o sacrifício de Jesus, querido, ele não se limitou às pessoas a quem ele amava, ou que o amavam de volta. Quando a gente fala do amor de Jesus, a gente tem que entender que Jesus morreu por aqueles homens bomba, que hoje matam cristãos pelo mundo. A gente tem que entender que Jesus morreu por aquelas pessoas que não acreditam na menor possibilidade da existência de uma divindade. O sacrifício de Jesus não foi somente para mim, ou por mim e por você. Jesus se sacrificou por todos, inclusive aqueles que o odiavam naquela época e que o odeiam hoje. Eu não consigo amar assim, querido. E você também não. Você pode se enganar até achando que pode. Não acredito. E essa é a descrição do Jesus Senhor, do Jesus Messias, do Jesus Salvador, do Jesus que nos reconcilia completamente com Deus e nos restaura a essência do ser humano, a essência conectada com Deus, a essência da espiritualidade real em que estamos conectados com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é o que Jesus falou dele mesmo. Isso é o que Jesus demonstrou ser. Isso é que as testemunhas que andaram perto dele nos testemunharam e nos revelaram através do texto bíblico. Portanto, se você aceita que Jesus é tudo isso, menos o Filho de Deus, você está dizendo que Jesus, que disse ser tudo isso, e as pessoas que disseram que Jesus foi tudo isso, eram lunáticos, mentirosos. Como há uma figura, por exemplo, no Brasil, que fala, meu pai, inefável. Que com todo respeito e carinho, na minha opinião, é um lunático. Consegue seguir o que eu estou querendo dizer, meu querido? Consegue, minha querida?
Jesus, ou ele era Senhor, ou ele era um lunático que criou uma história que algumas pessoas acreditaram. E se ele era um lunático, queridos, você não pode aceitar esse lunático como um bom professor. Você não pode aceitar esse lunático como um profeta. Você não pode aceitar esse lunático como um mestre da moral humana. Porque se ele falou tudo isso, se ele foi revelado como sendo tudo isso que eu estou falando aqui, e ele também não era um lunático, ele era um grande mentiroso. Porque Jesus se revelou como Filho de Deus. Jesus se revelou como aquele que tem autoridade sobre a criação. Jesus se revelou como aquele que foi enviado por Deus para cumprir um propósito de resgatar a humanidade, de salvar e de ser Deus Emanuel, de ser Deus presente, de ser Deus conosco. E é por isso que nesse domingo de Advento, nessa semana de Natal, nesse mês, cada ano tem sido mais especial na minha vida, porque mais e mais eu posso recelebrar, recordar e recelebrar a vinda de Jesus. Porque a verdade, querido, é que eu sou pecador, não tenho valor nenhum para que alguém se venha a se sacrificar por mim. Você é digno de algum sacrifício? Você acredita que alguém deveria se sacrificar por você? Você acredita que o Deus Criador do céu e da terra deveria enviar o seu próprio Filho, que sendo Deus, fazê-lo homem para ser humilhado, sofrer por você? Isso é o amor de Deus revelado por nós. Eu não consigo aceitar o Jesus profeta e não aceitar o Jesus Senhor. Eu não consigo aceitar o Jesus exemplar, com uma moral perfeita, sem acreditar que Ele é Senhor. A verdade foi justamente essa mensagem, a mensagem mais simples, a mensagem do Evangelho. De que Deus amou o mundo de tal maneira e Ele enviou o seu Filho unigênito para que todos nós que nele cremos não venhamos a perecer, mas que tenhamos a vida eterna. Você tem todo o direito de não acreditar em Jesus, de não reconhecer o seu senhorio e de não reconhecer que Ele é o Salvador da humanidade. Eu respeito isso. O que eu tenho dificuldade de aceitar é que você o aceite como profeta, o aceite como grande líder, como grande exemplo, e não o aceite como Senhor. Isso é incoerente. Isso não faz o menor sentido, me desculpe. A mensagem do Evangelho que me tocou e transformou minha vida foi a de que Deus, mesmo antes do mundo ser criado, já tinha um plano para me resgatar e para te resgatar, para nos resgatar todos. Como assim? Para quê? Como assim Deus tinha um plano de resgate? Se Ele sabia que o mundo ia dar errado, para que Ele criou? De novo, eu respeito esse tipo de questionamento, mas eu preciso te lembrar de novo que Deus é amor.
Eu preciso te lembrar de novo que o amor tem que se basear em liberdade. Porque sem liberdade só existe controle, tirania e opressão. Então, querido, Deus sabia que havia 99% de chances do mundo dar errado, de Adão e Eva pecarem, da raça humana ser dominada pelo pecado. E se ele tirasse essa possibilidade de erro do homem e da mulher, o homem e a mulher seriam escravos do bem. O livre-arbítrio não existiria. Se Deus escolhe meia dúzia para salvação e o resto para perdição, desculpa, Deus não é justo. Porque Ele está criando pessoas para sofrer. Isso não é amor, querido. Isso é sadismo. Isso é maldade. Então eu não consigo acreditar num Deus assim. Mas eu sim consigo acreditar num Deus que me ama de tal maneira que Ele me deixa ser quem eu sou. Que Ele me ama do jeito que eu sou. Que Ele não faz de mim um bonequinho de cera e molda todos nós da mesma maneira. Não, nós somos diferentes, todos nós diferentes. Todos nós, todos nós. Nossas digitais são provas disso. Não existe nenhum ser humano com as mesmas digitais. Nós somos únicos. E por causa dessa possibilidade de erro, e por causa dessa possibilidade de caída, por causa dessa possibilidade de domínio do pecado, Jesus concordou que seria enviado em sacrifício para nos resgatar antes de que o mundo tenha sido criado. E é isso que nós celebramos essa semana. Deus que foi aos mais extremos para se revelar para a humanidade, enviando anjos, enviando profetas, enviando líderes, enviando a lei, enviando o seu próprio Filho. Mesma substância, mesma santidade, para se encarnar e viver como eu e você, e morrer por mim e por você. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus quer que você experimente. Esse é o amor que Deus quer que eu experimente. Esse é o amor que Ele quer que nós testemunhemos uns aos outros, inclusive aos seus inimigos, aos nossos inimigos. Minha oração é que nós venhamos a nos despedir desse ano de 2020 com a esperança de que não só o próximo ano será melhor, mas que nós vamos experimentar esse amor de uma maneira tão profunda que ele será materializado. E qual é a materialização do amor de Deus hoje, querido? É quando nós somos transformados de dentro para fora. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Minha oração é que você abra tua mente, teu coração para receber esse amor de um Deus que te amou antes de que o mundo fosse criado. Que um Deus que te amou antes de que os seus pais nascessem. Que um Deus que te amou e te ama do início até a eternidade. Que Deus te abençoe, te guarde, te renove dia após dia, te transforme, para que nós possamos juntos celebrarmos e vivermos com Ele eternamente. Tenha um Feliz Natal, tenha um Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por nos acompanhar e animar a nossa força e renovar o nosso ânimo para o ministerial a cada domingo, a cada semana.
Que Deus te abençoe. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir a nossa. Reunião. Até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Feliz Natal. Tchau, tchau. Fala Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.